Bem-vindos ao Andorinha Dark. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes e aterrorizantes da história americana, a Mansão Winchester. Essa não é apenas uma casa comum, é um labirinto de segredos, um lugar onde o passado e o sobrenatural se entrelaçam de uma forma que desafia a lógica. Prepare-se para conhecer a história de Sarah Winchester, uma mulher atormentada por uma maldição e a misteriosa mansão que ela construiu para se proteger de forças além da nossa compreensão. Mas antes de entrarmos nos corredores tortuosos dessa casa enigmática, precisamos voltar no tempo, ao final do século XIX, quando essa história verdadeiramente começou. Tudo começa com uma tragédia, como tantas histórias de terror, mas também com uma riqueza imensa e um fardo espiritual que Sarah Winchester acreditava que nunca poderia escapar. A origem Winchester. William Wirt Winchester era o herdeiro de uma das maiores fortunas da América, acumulada pela fabricação do rifle que, segundo alguns, conquistou o Oeste. O rifle Winchester, conhecido como a arma que venceu o Oeste, foi um dos mais populares e mortais de sua época, responsável por milhares de mortes, tanto em conflitos quanto em mãos de criminosos e colonizadores. Em 1862, William se casou com Sarah Lockwood Pardee, uma mulher inteligente, bem educada, mas também com uma forte inclinação para o espiritualismo, algo comum na época. O casal vivia uma vida confortável e privilegiada, mas logo a tragédia começou a rondá-los. Em 1866, apenas 4 anos após o casamento, a única filha do casal, Annie, morreu ainda bebê, deixando Sarah devastada. Poucos anos depois, em 1881, William Winchester também faleceu, vítima de tuberculose, deixando Sarah completamente sozinha e de luto. Com a morte de William, Sarah herdou uma fortuna gigantesca, mais de 20 milhões de dólares da época, o que hoje equivaleria a centenas de milhões de dólares, além de uma renda vitalícia proveniente das ações da Winchester Repeating Arms Company. Mas em vez de trazer conforto, essa riqueza trouxe um peso enorme sobre os ombros de Sarah. Sarah acreditava que sua família estava amaldiçoada pelas inúmeras vidas ceifadas pelas armas Winchester. Ela estava convencida de que os espíritos das pessoas mortas por essas armas estavam agora em busca de vingança. Essa crença a levou a buscar conselhos de um médium em Boston, que lhe disse algo que mudaria sua vida para sempre. Para apaziguar os espíritos vingativos, ela deveria se mudar para o Oeste e construir uma casa. Mas essa casa nunca deveria ser concluída. Enquanto a construção continuasse, Sarah estaria segura, mas se ela parasse, os espíritos a encontrariam. A construção da mansão Winchester. E assim, em 1884, Sarah Winchester comprou uma pequena fazenda em San José, Califórnia, e começou o que se tornaria uma das construções mais estranhas e misteriosas da história. O que começou como uma casa de campo de 8 quartos, logo se transformou em uma mansão colossal, com 160 cômodos, que se expandiu para todos os lados. Sarah contratou trabalhadores para construir a mansão 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 38 anos ininterruptos. A obra nunca cessou, nem por um dia, nem mesmo durante terremotos. A cada dia novos cômodos eram adicionados, corredores eram estendidos, janelas eram instaladas em lugares impossíveis e portas eram colocadas que não levavam a lugar algum. Muitos acreditam que essa construção incessante era a forma de Sarah confundir e desorientar os espíritos que a perseguiam, criando um labirinto em que eles jamais a encontrariam. Mas essa não era uma obra comum. Sarah não tinha um arquiteto fixo, nem um plano mestre. A cada manhã, ela se reunia com seus trabalhadores e ditava as novas instruções de construção, muitas vezes baseadas em visões que ela acreditava receber dos espíritos. Isso resultou em uma casa com uma arquitetura completamente caótica, onde a lógica parecia não ter lugar. A mansão Winchester é um verdadeiro quebra-cabeça tridimensional, com 160 quartos, 40 escadarias, 47 lareiras, 13 banheiros e 2.000 portas. Mas nem todas essas portas são funcionais. Algumas se abrem para paredes sólidas, outras para quedas mortais. Há corredores que se estreitam até ficarem impossíveis de passar e escadas que terminam abruptamente em tetos. Cada detalhe parece ter sido pensado para confundir, desorientar e possivelmente aprisionar. Os mistérios da mansão Winchester.
Quanto mais se explora a mansão Winchester, mais difícil é discernir entre realidade e lenda. Os corredores sinuosos, as portas secretas e as escadas que não levam a lugar algum criam uma sensação de desorientação que é quase impossível de se livrar. Dizem que Sarah construiu a mansão de forma a espelhar um labirinto espiritual, para que os espíritos nunca pudessem encontrar seu caminho até ela. Mas as peculiaridades não param por aí. Acredita-se que Sarah era obcecada pelo número 13, um número frequentemente associado ao azar e ao sobrenatural. Muitos elementos da mansão refletem essa obsessão. Há 13 ganchos para toalhas em um dos banheiros, 13 degraus em muitas escadas e 13 painéis em várias janelas. Até mesmo o testamento de Sarah foi assinado 13 vezes. O número 13 se repete em toda a mansão, como se fosse uma tentativa de proteger a casa e a si mesma de forças malignas. Além disso, há relatos de que Sarah realizava sessões espíritas na mansão todas as noites, em um quarto especialmente projetado para isso. Este quarto, conhecido como Sala Azul, supostamente servia como ponto de comunicação entre Sarah e os espíritos que a orientavam na construção da casa. É dito que ela recebia instruções dos espíritos sobre o que construir em seguida, garantindo que a mansão nunca fosse concluída. Mas essas histórias são apenas uma parte do mistério. A mansão é também famosa por seus relatos de atividade paranormal. Visitantes e funcionários da mansão relataram avistamentos de figuras fantasmagóricas, portas que se abrem e fecham sozinhas, sons de passos em corredores vazios e a sensação inconfundível de estar sendo observado. Muitos acreditam que a mansão Winchester ainda abriga as almas inquietas que Sarah tanto temia, assim como o espírito da própria Sarah, que dizem ainda vaguear pelos corredores, supervisionando sua obra inacabada. A vida solitária de Sarah Winchester. A vida de Sarah Winchester foi marcada pelo isolamento. Depois da morte de seu marido e filha, ela nunca mais se casou e evitava a sociedade tanto quanto possível. Ela vivia sozinha na enorme mansão, com apenas alguns funcionários e os trabalhadores da construção como companhia. Sua vida se tornou uma rotina solitária e obsessiva, focada exclusivamente na construção da mansão. Sarah raramente deixava a mansão, e quando fazia, era sempre coberta por um véu, evitando qualquer contato com o mundo exterior. Ela passou seus últimos anos em um estado de reclusão, imersa em um mundo de medos e superstições. Mesmo assim, ela era uma mulher inteligente e determinada, que encontrou uma forma de lidar com sua dor e culpa através da construção incessante. Em 1922, Sarah Winchester faleceu enquanto dormia, aos 83 anos. No mesmo dia, a construção da mansão cessou abruptamente, deixando a obra inacabada. Mas para muitos, a morte de Sarah não significou o fim da história. Acredita-se que sua alma permaneceu na mansão, ainda atormentada pelos espíritos e pelas escolhas que fez em vida. O legado da mansão Winchester. A mansão Winchester é, sem dúvida, um dos lugares mais enigmáticos do mundo. Sua arquitetura única e sem precedentes, combinada com as histórias de assombrações, a torna um local de intriga e mistério. Muitos visitantes afirmam ter sentido presenças inexplicáveis enquanto percorriam seus corredores sinuosos. Há relatos de portas que se abrem sozinhas, sombras que se movem nas paredes e o som de passos que ecoam nos longos corredores vazios. Alguns até afirmam ter visto o espírito de Sarah vagando pelos cômodos como se ainda estivesse supervisionando a construção. Mas o que torna a mansão Winchester tão fascinante não é apenas o que é visível a olho nu, é o que ela representa: o medo, a culpa e a busca desesperada por redenção. Sarah Winchester acreditava que estava sendo perseguida pelos espíritos das vítimas das armas que trouxeram tanta riqueza à sua família. Ela transformou sua dor e culpa em uma missão de vida: construir uma casa que nunca deveria ser terminada, na esperança de confundir e afastar os espíritos que a atormentavam. Apesar de suas motivações, a mansão que ela deixou para trás se tornou um legado duradouro. Ela é um símbolo das lutas internas que todos enfrentamos: a luta contra o medo, o arrependimento e a tentativa de fazer as pazes com o passado. Mas, ao mesmo tempo, é um lembrete de que alguns fardos são pesados demais para serem carregados sozinhos. O legado de Sarah Winchester é complexo e multifacetado. De um lado, temos a figura de uma mulher forte e determinada, que, apesar da tragédia pessoal, usou sua fortuna para criar algo único e sem precedentes.
De outro, temos a figura de uma mulher assombrada, que passou décadas tentando escapar de forças que talvez fossem produto de sua própria mente. A mansão Winchester é tanto um monumento à engenhosidade humana quanto um símbolo das profundezas do medo e da obsessão. Mas o que Sarah realmente conseguiu alcançar? Será que ela finalmente encontrou paz, ou a mansão que construiu se tornou sua prisão eterna? Teorias e explicações. Com o passar dos anos, muitas teorias foram levantadas para explicar a construção da mansão Winchester. Alguns acreditam que Sarah Winchester realmente acreditava que estava construindo um santuário para afastar os espíritos vingativos. Outros sugerem que a construção constante era uma forma de terapia para Sarah, uma maneira de lidar com sua dor e solidão após a perda de sua filha e marido. Alguns historiadores apontam para a possibilidade de que a construção contínua fosse uma forma de Sarah manter controle sobre algo em sua vida, em um momento em que tudo parecia ter escapado de suas mãos. A mansão, com seus corredores labirínticos e portas sem sentido, poderia ser vista como uma manifestação física do estado mental de Sarah, um reflexo de sua mente presa em um ciclo de culpa, medo e desespero. Há também aqueles que acreditam que Sarah era uma mulher profundamente supersticiosa, influenciada pelo espiritualismo que estava em alta na época. O espiritualismo, que se popularizou no século XIX, envolvia a comunicação com os mortos e acreditava-se que os espíritos poderiam influenciar o mundo dos vivos. Para Sarah, a construção da mansão pode ter sido sua tentativa desesperada de apaziguar esses espíritos e evitar sua vingança. Outras teorias mais céticas sugerem que Sarah Winchester pode ter sofrido de uma condição mental, como paranoia ou transtorno obsessivo-compulsivo, que a levou a essa construção incessante. A ideia de que ela precisava manter a construção em andamento para evitar a morte ou perseguição espiritual pode ter sido uma forma de racionalizar sua própria ansiedade e sofrimento. Mas, independentemente das razões que a levaram a construir a mansão, o que permanece é um mistério que nunca poderá ser completamente resolvido. A mansão Winchester é uma obra-prima da arquitetura excêntrica, mas também é um monumento ao poder do medo e da culpa. É um lugar onde o tempo parece ter parado, onde o passado e o presente se encontram, e onde o sobrenatural e o real coexistem. O mistério que perdura. A mansão Winchester é mais do que apenas uma casa. É um enigma que continua a desafiar nossa compreensão. É uma história de tragédia, medo e redenção, e um lembrete de que algumas cicatrizes nunca se curam. Sarah Winchester pode ter partido, mas a casa que ela construiu continua a viver. Um labirinto de segredos que talvez nunca sejam totalmente desvendados. Será que a mansão Winchester é realmente assombrada? Será que Sarah conseguiu se proteger dos espíritos que temia tanto? Ou será que ela se tornou a prisioneira de sua própria criação? Essas são perguntas que cada visitante deve responder por si mesmo, enquanto caminha pelos corredores sinuosos e escuta os sussurros das paredes antigas. Gostou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Andorinha Dark. Aqui, exploramos os mistérios mais sombrios e fascinantes do mundo. E agora, queremos saber de você. Se tivesse a chance, você passaria uma noite na mansão Winchester? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e até o próximo mistério.